Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso Android Hacking Pro. E nessa aula aqui eu vou mostrar por que que o Android é o melhor sistema operacional para hackear. Então, por que que esse curso é focado em Android, não em iOS, não em, sei lá, Windows Phone, e sim Android? Então, primeiramente, seria interessante a gente começar de o que que é o Android. Ok, o Android ele é um sistema operacional que roda na maioria dos celulares. Mas o que que é o Android por trás dos panos? Aí eu quero fazer uma referência agora a computadores. Então, caso vocês não saibam, existem sistemas operacionais que são favoritos por hackers. E o principal sistema operacional é o Linux. O Linux é o sistema operacional favorito dos hackers. A gente tem o Windows, aquele sistema operacional das janelinhas, que é o que roda na maioria dos computadores. Só que o Windows, ele é um sistema operacional meio que limitado. Tá aqui, ó. O Windows, ele é um sistema operacional meio que limitado. Por quê? Porque o Windows ele é feito para o usuário comum de computador. Então, vamos supor que a sua avó vai lá, compra um computador para ela, seu tio compra um computador, ele só quer acessar a internet e editar arquivos do Word. O padrão. Mas alguns usuários querem fazer mais do que o padrão, mais que o necessário, que seria para fazer em um computador. Talvez programar ou hackear. E assim, a gente tem o sistema operacional do Linux. E por que que o Linux é melhor que o Windows nos computadores? Porque o Linux, ele te dá acesso total ao computador. Então o Windows ele tem a interface padrão dele, os arquivos padrão dele, tudo padrão dele, e você trabalha em cima disso. O Linux já, você pode instalar o que você quiser nele. Se você quiser, você pode trocar o visual completo do Linux, instalar o Linux, existe até o Linux da Hannah Montana, que é o Linux todo rosa, as pessoas que programam lá editaram ele. O Linux, por exemplo, ele roda dentro da urna eletrônica, para você ter uma noção de quanto que o Linux ele é adaptável, dá para colocar ele em qualquer lugar. E por isso que o Linux é o melhor sistema operacional de hacker, porque eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem editar placa de rede, editar qualquer coisa, eles podem fazer isso com o Linux. E quando os desenvolvedores, quando a Google, que é a empresa que criou o Android, ela foi lá, ok, a gente precisava de um sistema operacional para rodar no celular. Mas a gente tem um problema. Tá, a Apple, ela tem o iOS. Ela tem o sistema operacional dela. Tá aqui, ó. O sistema operacional da Apple é o iOS. Só que o iOS, ele roda somente em iPhones. Ele é limitado. Então a Apple, eu acho que o iOS é o sistema mais limitado que existe, porque você só pode fazer o que está predestinado para fazer no iPhone. Então, é para o usuário padrão também, que quer navegar no Instagram, que quer fazer as coisas lá. Mas, como eu disse, existem os usuários que querem mais do que o necessário, que é o pessoal que está aqui, que quer hackear com o celular. E quando a empresa, a Google, ela decidiu colocar um sistema no celular, ela pensou, qual que é o sistema mais fácil de se adaptar para qualquer dispositivo, para qualquer local, mais fácil de gente fazer o que quiser com ele? O Linux. O Linux ele roda até na urna eletrônica, ele pode rodar até numa calculadora, sei lá. Então eles decidiram colocar o Linux no celular. Mas como assim? O Linux está no celular, só que na verdade é Android. E, na verdade, o Android ele é feito de Linux. Por trás dos panos, o Android é Linux. A Google, que criou o Android, ela simplesmente adaptou isso para uma tela pequena, para aplicativos, para tudo isso. Mas por trás dos panos, a gente tem o mesmo forma de processamento, os mesmos comandos que a gente pode colocar nesse celular aqui. E por isso que o Android é o melhor sistema operacional para hacker. Porque o Android ele é Linux. Os hackers usam Linux, o Android é Linux. Então, a mesma coisa que a gente pode fazer no Linux, por exemplo, esses sistemas aqui, ó, esses terminais, essas linhas de comando hackers que a gente consegue colocar no Linux, a gente consegue fazer isso no Android também. Mas para fazer isso, a gente precisa desbloquear o padrão do Android. Então, quando você instala um Android, quando você compra um Android, ele tem padrão. Mas você tem que desbloquear isso, desbloquear essas ferramentas que permitem a gente hackear com o nosso Android. E ao redor aí do curso, a continuidade aí do curso, a gente vai ver essas ferramentas. Então aqui meu celular, por exemplo, ele tem diversas ferramentas que eu vou mostrar na próxima aula para poder hackear. Então esse vai ser o nosso objetivo aí. E essa aula, o foco era você entender por que que o Android ele é o melhor sistema operacional. Por que que eu tô focando no Android e não no iOS, não em outro sistema. Então espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu te vejo numa próxima aula. Falou!